Você já ouviu falar de um livro sagrado que foi entregue por um anjo diretamente a Moisés, no alto do Monte Sinai? Um livro que revela os verdadeiros segredos da criação, a queda dos anjos e até o destino oculto da humanidade. Mas ele foi banido da Bíblia e escondido da maioria das igrejas por séculos. Hoje, você vai descobrir o conteúdo de um dos livros mais proibidos de toda a história da fé, o Livro dos Jubileus. E depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para o Gênesis da mesma forma. O Monte Sinai tremia, relâmpagos cortavam os céus e o som de trombetas ecoava no deserto. Enquanto o povo de Israel esperava ansioso no vale, Moisés subia sozinho à montanha, onde encontraria algo muito além das tábuas da lei. Segundo um antigo texto escondido por séculos, um anjo da presença divina revelou a Moisés segredos que jamais foram registrados nos livros comuns da Bíblia. Essas revelações foram reunidas em um único volume, misterioso, poderoso e esquecido, o Livro dos Jubileus. Conhecido como o Pequeno Gênesis, esse livro reconta toda a história da humanidade, desde a criação até os dias de Moisés, com detalhes nunca antes vistos. Ele organiza tudo em ciclos de 49 anos, os chamados Jubileus, como um calendário sagrado. Mas o que mais impressiona é o que ele esconde nas entrelinhas. Segredos de anjos caídos, de gigantes, de guerras celestiais, de pactos invisíveis. E isso levanta uma pergunta: por que esse livro foi excluído da Bíblia tradicional? O que ele contém que foi considerado perigoso demais para o mundo? O Livro dos Jubileus não é uma simples repetição do Gênesis. Ele revela que a história que conhecemos foi suavizada. No texto tradicional, lemos que os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens e geraram os Nefilins, os gigantes. Mas no Livro dos Jubileus, essa história é aprofundada. 200 anjos rebeldes desceram à terra durante a época de Jared, pai de Enoque. Eles não apenas se uniram às mulheres humanas. Eles ensinaram feitiçaria, magia negra, astrologia proibida, guerra e corrupção à humanidade. Esse conhecimento destrutivo foi o verdadeiro motivo do dilúvio. E mais, o livro revela que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, e que Caim foi protegido por Deus com um sinal para evitar sua morte, e mais tarde teve sua própria descendência, ignorada pela narrativa tradicional. Outro detalhe curioso e inquietante: o Livro dos Jubileus afirma que as festas sagradas celebradas no céu são as mesmas que os homens deveriam guardar na terra, como a festa das semanas, Pentecostes, o dia da expiação e o jubileu a cada 49 anos. Mas com o tempo, a humanidade perdeu esse calendário celestial. Foi uma tentativa dos poderes deste mundo de nos desconectar do tempo sagrado. E há ainda algo mais perturbador. Em suas páginas finais, o Livro dos Jubileus profetiza que, nos últimos dias, o povo de Deus esqueceria completamente a aliança original. Haveria corrupção total, falsos ensinamentos, traições dentro do próprio sacerdócio e até perseguição contra os justos. Mas em meio a esse caos, um novo libertador surgiria, um descendente santo, prometido, que restauraria a justiça, julgaria os anjos rebeldes e reconectaria os homens com os tempos celestiais. Seria essa uma referência ao próprio Messias, ou uma revelação sobre um futuro ainda por vir? E o mais assustador, o livro diz que os anjos caídos que foram presos após o dilúvio voltarão à terra para enganar os homens uma última vez, antes do fim dos tempos. Essa narrativa bate com outros livros rejeitados, como o de Enoque e o Apocalipse de Elias. É como se essas peças formassem um quebra-cabeça escondido, uma verdade sagrada que foi arrancada das mãos do povo e trancada a 7 chaves. Talvez o maior mistério não seja o conteúdo do Livro dos Jubileus, mas o motivo pelo qual ele foi banido.
Por que esconder um texto que fala de fidelidade, de justiça, de dias sagrados e da vitória final do bem sobre o mal? Seria porque ele nos convida a acordar, a perceber que o tempo é sagrado e que há uma guerra espiritual sendo travada por nossos corações e mentes, todos os dias. Se tudo isso for verdade, então talvez os livros que foram rejeitados dizem mais sobre o que estamos perdendo do que os livros que nos permitiram ler. O livro dos jubileus pode não estar na sua Bíblia, mas ele pode estar no coração daqueles que buscam a verdade que foi escondida. E se você chegou até aqui, é porque sente que há algo a mais por trás da história. Você está entre os poucos que despertaram para os segredos da palavra viva. Por isso, se inscreva no canal O Mistério da Bíblia Viva. E prepare-se, porque no próximo vídeo, vamos mergulhar nas profecias mais esquecidas desse livro perdido e revelar o que ele diz sobre o futuro do mundo. A verdade pode ser esquecida, escondida e até proibida, mas jamais destruída. Ela vive, ela respira, e um dia será revelada a todos. Mas você a encontrou antes. Imagine se existisse um livro que antecipasse, com detalhes surpreendentes, tudo o que o Apocalipse revelou séculos depois. Um livro que fala de destruição global, de anjos aprisionados que seriam soltos, de uma última geração que esqueceria a aliança de Deus. E esse livro foi escondido da sua Bíblia. Hoje você vai conhecer as profecias esquecidas do livro dos jubileus e descobrir como elas se conectam diretamente com o Apocalipse de João. Essa revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga o fim dos tempos. O Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, é conhecido por suas visões assustadoras, seus cavalos do juízo, suas trombetas e seus anjos guerreiros. Mas o que poucos sabem é que centenas de anos antes desse livro ser escrito, já havia um texto que antecipava muitos desses mesmos eventos. Esse texto é o Livro dos Jubileus, rejeitado por boa parte do mundo cristão, mas preservado como sagrado pela Igreja etíope. O Livro dos Jubileus traz uma visão de mundo dividida em ciclos, jubileus de 49 anos, e aponta para uma última geração em que a humanidade cairia em apostasia e anjos aprisionados por Deus seriam libertos para espalhar destruição e engano. Parece familiar? Pois essa é exatamente a mesma narrativa encontrada no Apocalipse. Mas, como um livro tão antigo, atribuído a Moisés, poderia descrever eventos tão semelhantes ao fim revelado a João na ilha de Patmos? No livro dos Jubileus, os últimos capítulos falam sobre um tempo de grande escuridão espiritual. O povo se desviaria da aliança, abandonaria as festas sagradas e se perderia em corrupção, idolatria e violência. Nesse tempo, surgiriam líderes perversos e falsos mestres, e os justos seriam perseguidos. Soa familiar? No Apocalipse, lemos sobre a mesma apostasia, sobre igrejas que se tornaram mornas, corrompidas, seduzidas pela Babilônia espiritual. O mundo mergulha no engano da besta, do falso profeta e do dragão. Mas o ponto de conexão mais surpreendente entre os dois livros está nos anjos caídos. O livro dos Jubileus afirma que os anjos que desceram à terra antes do dilúvio, os mesmos que corromperam a humanidade com magias e violência, foram aprisionados por Deus. Mas nos últimos dias, diz o texto, eles seriam soltos por um curto período, para testar a humanidade e cumprir os desígnios finais. E o que diz o Apocalipse? Foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu-se o poço, e subiu fumaça. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. Apocalipse 9. Ambos os livros falam de seres aprisionados, libertos no tempo do fim. Ambos falam de um tempo determinado por Deus para que esses eventos ocorram, e ambos anunciam uma última geração, marcada por engano espiritual e julgamento. No coração do livro dos Jubileus
está um conceito perdido pela maioria das igrejas: o ciclo do tempo sagrado. O mundo caminha por jubileus, blocos de 49 anos, cada um marcado por decisões espirituais que moldam o destino da humanidade. E o livro aponta para um último jubileu, um ciclo final em que Deus restauraria os justos e puniria os ímpios com fogo. Já no Apocalipse, vemos o toque das trombetas, os selos se abrindo, as taças da ira sendo derramadas. Cada um desses eventos é uma resposta divina a um mundo que rejeitou sua aliança. Mas no final de ambos os livros, não há derrota. No livro dos jubileus, o Altíssimo envia um libertador que restabelece o pacto eterno. Ele vence os anjos caídos, destrói os ímpios e purifica a terra. No Apocalipse, o cavaleiro montado no cavalo branco, o Rei dos Reis, desce com poder, julga as nações, derrota a besta e sela Satanás no abismo. Ambos os livros falam de um novo tempo, de uma terra purificada, de um povo separado que finalmente voltará a caminhar com Deus, e de um tempo em que o céu e a terra serão restaurados, como no princípio. O livro dos jubileus foi esquecido, mas suas profecias ecoam no Apocalipse, que ainda hoje assombra e inspira milhões. 2 livros separados pelo tempo, mas unidos pela mesma revelação. O fim não será um acidente. Será o cumprimento de um plano eterno. Tudo está escrito. Tudo foi revelado. A única pergunta que resta é: você vai estar entre os que acordaram ou entre os que foram enganados? O tempo não está à deriva. Ele foi desenhado por Deus em ciclos. Aqueles que entendem os jubileus entendem o Apocalipse, e aqueles que entendem os sinais jamais serão pegos de surpresa. E se eu te dissesse que o próprio tempo foi distorcido para afastar a humanidade de Deus, que o verdadeiro calendário do céu foi apagado e substituído por datas humanas, e que o livro dos jubileus não só revela esse calendário oculto, mas avisa que, nos últimos dias, ele será restaurado antes do juízo final. Hoje, você vai descobrir as festas sagradas que foram apagadas da terra, mas continuam sendo celebradas no céu, e que podem decidir quem será salvo ou enganado no tempo do fim. Desde o começo da criação, o tempo foi um instrumento de Deus. No Gênesis, ele cria os céus e a terra em 6 dias, e descansa no 7º. Mas o livro dos jubileus vai além. Ele revela que Deus organizou toda a história da humanidade em ciclos sagrados de 49 anos. Os jubileus. Cada jubileu marcava eventos proféticos, renovações de aliança, libertações, julgamentos e a preparação para a vinda do Messias. No entanto, o texto revela algo alarmante. Com o tempo, os homens abandonaram esse calendário divino e passaram a seguir os ciclos da lua e das nações pagãs. Com isso, perderam o tempo certo das festas sagradas. Festas que ainda são celebradas pelos anjos no céu, enquanto a terra caminha cega para o juízo. O livro dos jubileus detalha as principais festas ordenadas por Deus, muito antes da lei mosaica, e afirma que elas foram estabelecidas para sempre, tanto no céu quanto na terra. Essas festas são: a festa das semanas, Pentecostes, celebra a entrega da aliança e da lei; a festa dos tabernáculos, símbolo da morada de Deus com os homens; o dia da expiação, Yom Kippur, momento de julgamento e arrependimento; o sábado, guardado por Adão, por Enoque, por Noé e pelos anjos no céu. Mas então, o texto revela um dos mistérios mais esquecidos. Nos últimos dias, eles esquecerão os sábados e as festas do Altíssimo, e por isso tropeçarão no tempo, e não conhecerão mais os dias dos jubileus. Jubileus 6:30-38. Essa profecia aponta para uma humanidade completamente desconectada do tempo divino. Enquanto os céus celebram as datas estabelecidas por Deus, a terra se afunda em um calendário profano, fora do ritmo do Criador. E isso pode ter consequências eternas. O livro dos jubileus anuncia que,
Pouco antes do fim, os justos seriam despertados e voltariam a guardar o calendário original. Eles começariam a guardar os sábados verdadeiros, as festas do céu, e se preparariam para o retorno do Rei. Esse momento é chamado de Tempo da Restauração, e seria um dos sinais finais antes do juízo. Curiosamente, no Apocalipse de João, vemos um grupo separado por Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Não seriam justamente os que foram apagados, como o sábado e as festas sagradas? Além disso, o Apocalipse menciona a colheita da terra, as 7 trombetas, e o tempo final em que os céus se abrem e o templo de Deus é revelado, com a arca da aliança visível novamente. Isso não é coincidência. Isso é a confirmação de que o tempo sagrado voltará a brilhar antes do fim. E o mais espantoso, o livro dos jubileus diz que aqueles que zombam dos sábados e desprezam as festas de Deus terão seus nomes apagados do livro da vida. O tempo não é só números no relógio, ele é uma linguagem divina. E Deus falou com a humanidade através dos tempos, festas e ciclos. Mas os homens escolheram escutar o som do mundo. O livro dos jubileus e o Apocalipse estão gritando a mesma verdade. A restauração do tempo de Deus é o último chamado antes da volta do Messias. Você pode continuar vivendo no tempo dos homens, ou pode despertar para o tempo do céu. A escolha é sua. Os livros esquecidos da Bíblia guardam segredos que o mundo moderno preferiu apagar. Mas o tempo chegou em que esses segredos estão sendo restaurados. E aqueles que ouvem entenderão os sinais e se prepararão para a eternidade. Se esse roteiro tocou seu coração, inscreva-se no canal O Mistério da Bíblia Viva. E não pare por aqui. No próximo vídeo, vamos revelar o que o livro dos jubileus diz sobre a origem das línguas, os segredos da Torre de Babel e o futuro de todas as nações. Você está prestes a entender o verdadeiro plano escondido por trás da divisão da humanidade. O tempo não está à deriva. Ele foi desenhado por Deus em ciclos. Aqueles que entendem os jubileus entendem o Apocalipse, e aqueles que entendem os sinais jamais serão pegos de surpresa.